Pessoal, próxima parábola agora, nós vamos para a nossa quinta parábola, né? A parábola do tesouro escondido. Nós vamos começar então, Mateus 13, versículo 44. Pega a sua Bíblia aí, nós já vamos para Mateus 13, versículo 44, tá? Nós vamos ler assim, ó. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, antes de nós estudarmos a parábola propriamente dita do tesouro escondido, nós vamos voltar para a parábola do semeador. Ô louco, Dani, nós vamos voltar para a parábola do semeador. Nós vamos ter que entender, voltando para a parábola do semeador. Mateus 13, lá no versículo 1, fala assim, ó. E tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Estava em pé na praia. Entendeu? Jesus aqui está falando para a multidão estava falando para a multidão e para essa multidão, ele vai falar 4 parábolas. Vocês prestaram atenção? Ele vai falar 4 parábolas. A primeira parábola, Jesus é a do semeador. Ele vai falar a parábola, no caso de Jesus, né, a do semeador. A segunda parábola que Cristo vai falar é a do joio e do trigo. A terceira, para a multidão, na orla da praia, vai falar sobre o grão de mostarda. E a última parábola é a do fermento que anteriormente nós estudamos na aula anterior ali, a aula do fermento que foi introduzido na massa. Tá? Então, vamos voltar agora, nós vamos avançar um pouquinho para o versículo 32 de Mateus 13. Vamos dar um pulo ali para o versículo 32 até o 36. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto Jesus por parábolas à multidão, a nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei com coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a eles os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do trigo. Então vamos lá, Jesus, se despedindo da multidão, veio os discípulos a Jesus, a Cristo, ao Mestre, e perceba qual das 4 parábolas os discípulos ficaram com dúvida. Adivinha qual que eles ficaram com dúvida? De todas elas ali, das 4, qual que eles ficaram com dúvida? Essa parábola é boa aqui, que nós vamos estudar. Qual? Os discípulos ficaram com dúvida de todas elas
Somente ficaram com dúvida a parábola do joio e o do trigo. Explique-nos a parábola do joio do campo, né? Do trigo. Então os discípulos ficaram com dúvida. O que Jesus ele vai fazer? Ele vai explicar para eles. Olha o versículo 37, nós vamos ler até o 44, presta atenção. Vocês estavam achando que eu estou pulando o versículo, né? Na aula anterior eu li só até o versículo 35 e não li o resto, agora eu estou lendo o resto. Eu já disse para vocês, as parábolas, uma está ligando com a outra e nós vamos voltando sempre uma para a outra, ligando textos que eu não li porque é intencional, tá? É tudo aqui, eu preparo o ensino para vocês aqui na escola, tudo intencional, tudo tem um sentido, tá tudo bem encaminhado. Então agora eu vou ler o texto do versículo 37 ao 44, do qual eu não li ainda, mas vai se encaixar com a parábola do tesouro escondido. Por isso que eu não li na aula anterior. E vai fazer sentido agora. Pega a visão. Versículo 37. O negócio é estreito, ó. Versículo 37 ao 44. Pega aí. E ele, respondendo, disse: ele quem? Jesus. O que semeia a boa semente é o filho do homem. Está explicando. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, o joio, e lançá-losão na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Está falando da disciplina para os rebeldes, os filhos derrotados. Nós estamos estudando a palavra do reino. Deus não fala reino para quem não é filho. Então, você está falando aqui de ranger de dente e tal, está falando de parte da igreja que vai ser disciplinada. Vamos lá. 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, os vencedores, o trigo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ó 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai vender tudo quanto tem e comprar aquele campo. São 7 parábolas no total em Mateus, aqui no capítulo 13, são 7. 4, vocês prestem bem atenção que eu vou falar agora aqui. Quero que vocês redobram muita atenção, que eu vou ensinar aqui algo que eu ensinei no Apocalipse, mas eu preciso enquadrar aqui este ensinamento, porque essas 7 parábolas ligam ao Apocalipse. Eu preciso que vocês redobram muita atenção aqui, porque vai envolver um pouco. Presta atenção, acordem aí. Ó, são 7 parábolas aqui em Mateus 13. Beleza? 7 parábolas. 4, Jesus vai falar para a multidão. 4. Numerologia. Se você não estudou numerologia, tem na escola. E vocês precisam entender, porque vai sempre falar números. E todos os números têm os seus significados. E essa parábola do tesouro escondido, eu estou começando a falar agora um pouco de Apocalipse. Eu vou citar números. Vocês vão ficar boiando se vocês não saberem o significado dos números. Tem que estudar lá, gente. São aulas curtas e eu mostro versículos e mostro o significado. Vocês precisam saber também. Mas vocês vão estudar lá. Ó, o Jesus fala para a multidão 4 parábolas. 3
ele conta somente para os discípulos. Quanto que é 4 mais 3? Danilo, matemática? Matemática. Apocalipse é matemática, parábola é matemática, numerologia é matemática, a Bíblia é matemática. Os números têm os seus significados, numerologia bíblica. Agora vocês vão ter que aprender aqui, ó. Quanto que é 4 mais 3? 7. Ó, bom, hein? 7. Eu vou refrescar aqui, porque eu preciso falar desse número 7. Esse número 7, ele caminha comigo aqui. Eu vou ter que falar aqui um pouco. O número 7. O que é o número 7? É um número completo para a Terra. É o governo de Deus quando ele age na Terra. Tá? Tudo que é completo na Terra vem procedendo do número 7. Vem procedendo do número 7. Por isso que vamos encontrar esse número por inúmeras vezes na Bíblia e também em nossa vida. Entenderam? Presta atenção, existem 7 semanas, 7 dias. Primeiro 7 aparece no sábado como um descanso perfeito. O Egito, 7 anos de abundância, 7 anos de fome. No candeeiro, 7 braços. Na festa do tabernáculo, era mantido por quantos dias? 7. Na vitória contra Jericó, 7. Também, gente, fugiu aqui. 7 sacerdotes sopram 7 trombetas. Lembrei, estava na ponta da língua. 7 sacerdotes sopram 7 trombetas. Israel deu quantas voltas em torno da muralha de Jericó? 7. Jesus falou quantas palavras na cruz? Vocês lembram? 7. São quantas parábolas aqui em Mateus 13? 7. Apocalipse fica registrado quantas cartas? 7. Para quantas igrejas? 7. 7 palavras de louvor a Deus e ao Cordeiro em Apocalipse. 7 espíritos diante do trono. 7 candeeiros de ouro. 7 lâmpadas de fogo. O Cordeiro tem 7 chifres, 7 olhos. 7 anjos sopram 7 trombetas. 7 trovões. 7 cabeças da besta, 7 taças, 7 pragas de Deus, 7 montanhas, representando o quê? 7 reis. Naamã deu 7 mergulhos no Rio Jordão. Olha, gente, deu 7 mergulhos no Rio Jordão para quê? Para ser curado da sua lepra. Deus criou a terra em 7 dias. Existem 7 selos do livro do Apocalipse. Gente, tem ou não tem um significado? Me fala, tem ou não tem? Então, nós vemos que o número 7 é a comunicação de Deus. O 7 é a comunicação de Deus. Ele fala através do quê? De símbolos. Por parábolas. O número 7 significa perfeição, a completude de Deus para as coisas da terra. Por isso que nós temos que estudar numerologia bíblica. Eu coloquei esse curso especificamente para que vocês possam compreender e entender. Só de eu falar do número 7, vocês viram como tem sentido na Bíblia quando vocês lerem o número 7? E eu falo mais. Existe
um significado destrinchando o número 7, 4 mais 3 e 3 mais 4. Em Apocalipse eu falo. Entendeu? Então o número 7 é a perfeição, a completude de Deus para as coisas da terra, é o seu governo. Já no céu, sua completude de governo, ele não é comparado com o 7, é comparado com o número 12. Olha eu já explicando a numerologia, não tem como. Por isso que a humanidade vai passar pela tribulação, pela tribulação e depois pela grande tribulação. Por uma semana. Uma semana, 7 anos. Na verdade, 7 dias de anos, né? E também, óbvio que são 7 anos, né? E também a humanidade passará por 7 milênios. Por 7.000 anos. Sendo que de Adão até Moisés são 2.000 anos. De Moisés até Cristo, mais 2.000 anos. E de Cristo até nós, mais 2.000 anos. Ah, mas aí são 6 anos. Ou, se somar, vai dar 6.000 anos, né? Ou 6 milênios. Vai estar faltando ainda o quê? Mais 1.000. Ou mais uma semana de 7 anos. Ou mais uma semana de dias e anos, né? Então, tá faltando aí. Está faltando mais 1.000 anos. Esses 1.000 anos que está faltando será um milênio após a segunda vinda de Cristo, depois da grande tribulação. Aí se completa 7. No todo o olho verá. Então, veja, gente, eu estou aqui mostrando. O número 7, sendo o governo de Deus na terra, ele pode vir acompanhado, eu vou ter que falar, ele pode vir acompanhado por 2 conjuntos que somando formam o número 7. Eu vou ter que falar isso aqui. Vou ter que falar. Vocês vão receber esse presente aqui. O número 7, ele tem que vir acompanhado por 2 conjuntos. 2 conjuntos de 7. 4 mais 3. E o segundo conjunto, 3 mais 4. Ou seja, eu preciso agora revelar algo para vocês que estão estudando e muito provavelmente vocês não vão encontrar nas parábolas. O que eu vou falar aqui, eu vou trazer um pouco de profundidade, eu vou ter que amadurecer vocês um pouco mais, eu vou ter que forçar um pouco aqui. Eu vou entrar num assunto bem sensível, em uma revelação que foi me mostrado. Gente, é profundo e vocês não vão ouvir em nenhum outro lugar. Porque eu sei que eu estou falando aqui. É muito raso os ensinos que pregam pra gente. Eu prego revelação. Muitos pregam palavra. É bom, mas fica muito seco e sem revelação fica cansativo. Escuta o que eu vou falar aqui. O 7, ele vem de 2 conjuntos. 4 mais 3 e 3 mais 4. Tá? Jesus, ele conta quantas parábolas para a multidão? Lembra? 4. E para os discípulos? 3. Então, 4 mais 3. Olha em Apocalipse 1:20. Dá uma olhada em Apocalipse 1:20. Eis o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Outro conjunto de 7 aqui. Tem outro conjunto de 7 aqui. Aqui nós vemos que as 7 igrejas da Ásia Menor são divididas em um conjunto de 7 também. Vocês sabiam? São divididas em um conjunto de 7. O primeiro grupo
de 4 e o segundo grupo de 3, ou seja, 4 mais 3. Tudo tem um significado aqui. Só que você pode estar aqui perguntando, de onde está essa divisão dessas 7 igrejas? Onde que está essa divisão que eu leio e eu não consigo entender? Tenta observar aqui. Nas 7 igrejas, no texto, quando lido, quando você lê, todas as 7 igrejas têm uma mesma frase. Qual que é? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, nas 4 primeiras igrejas, a frase vem antes da promessa. Eu falei que eu ia aprofundar aqui. Danilo, não estudei Apocalipse. Vai ter que estudar. Ah, eu já li, mas eu não percebi. Volta e estudo de novo. Entenderam? Ó, são 7 igrejas. Então, as 7 igrejas têm uma mesma frase. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As 4 primeiras igrejas, a frase vem antes da promessa. Essa frase. Um exemplo é em Apocalipse 2,7. Lembra? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó a frase. E depois vai vir a promessa. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então veja isso. As 7 cartas das 7 igrejas, primeiro está o quê? Em Apocalipse 2,7, anota aí. Apocalipse 2,11, Apocalipse 2,17 e Apocalipse 2, do 26 ao 29. Aqui, a promessa vem antes da frase, quem tem ouvidos. Esses 4 versículos aqui que eu falei, aqui, se vocês verem lá, esses 4 versículos, a promessa vem antes da frase. A promessa, diferente das outras primeiras 3. Nas primeiras 3 igrejas, primeiro vem a frase e depois a promessa. Nas 4 últimas cartas, as 4 últimas igrejas, primeiro vem a promessa e depois a frase. Ou seja, nas 3 primeiras igrejas, vou repetir, nas 3 primeiras igrejas, talvez é novidade isso para você, mas eu estou falando com profundidade. Nas 3 primeiras igrejas, a frase é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Vem antes da promessa. Nas últimas 4 igrejas, a promessa ela vem antes do quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As primeiras 3, a frase quem tem ouvidos, ouça, ela vem antes. Tá? Ela vem antes. Vocês entenderam? Agora, as 4 últimas, aqui, as 4 últimas, o que está falando? Ela vem antes. Tá ficando difícil aqui para vocês? Ó, se vocês pegarem, então, nós temos o quê? 3 grupos, 3 mais 4. 3 mais 4. As 3 primeiras igrejas, né? Nós temos o grupo, 3 mais 4. As 3 primeiras igrejas,
Quem tem ouvidos, vem antes. Quem tem ouvidos, vem antes. E as últimas 4 igrejas, quem tem ouvidos, vem depois. Entenderam? Vou repetir. Nós temos um grupo de 3 mais 4. As 3 primeiras igrejas. Quem tem ouvidos, vem antes. E as últimas 4 igrejas, quem tem ouvidos, vem depois. Em Apocalipse, temos o contrário do que temos nas parábolas. Lá temos 4 mais 3, tá? Em Apocalipse também, nós temos aqui nas parábolas, tá? Lá temos 4 mais 3 e em Apocalipse temos 3 mais 4. Eu vou repetir também de novo. Apocalipse temos o contrário do que temos nas parábolas, tá? Nas parábolas, 4 mais 3, em Apocalipse 3 mais 4. São outros 2 conjuntos. Eu vou dar um outro exemplo aqui, para que vocês possam entender. Em Apocalipse 5, versículo 1, tá? E em Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 1, vai abrir os selos. Vai abrir os selos. Anotem aí. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 e Apocalipse, capítulo 6, versículo 1. Vai abrir os selos. Vemos que os 7 selos estão sendo abertos. Beleza? E um animal vai dizer: esse é o primeiro selo. Esse é o primeiro selo. Quando aberto o primeiro selo, o animal fala alguma coisa. Veja em Apocalipse capítulo 6, versículo 3. O segundo animal está dizendo também. Anotem aí. Em Apocalipse capítulo 6, no versículo 5, vai abrir um terceiro selo. O animal também fala. Mas na verdade não é um animal, tá? É um querubim que está falando. É um querubim. Então, os 3 primeiros selos, quando abre, é um animal que fala. Em Apocalipse capítulo 6, no versículo 7, o 4º selo, o animal também fala. Mas observe agora e vê se você nota alguma diferença. Leia a sequência. Abrindo o 5º selo de Apocalipse 6, 9. Olha lá. Agora eu vou ler aqui, ó, Apocalipse 6, 9. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas. Cadê os animais? Dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Não tem animal que fala aqui mais. Apocalipse capítulo 6, o versículo 3, o versículo 5 e o 7, tem animal que fala. O 1, 3, o 5 e o 7, né? 1, 3, 5 e 7 fala. Só que no versículo 9 aqui não tem animal que fala, que é no 5º. E nem no 6º, e nem no 7º. 4, 3. Nenhum animal fala. Já no primeiro, no segundo, no terceiro e no 4º selo, os animais falam. No 5º, no 6º e no 7º, 3, não fala nenhum animal. Conseguiram pegar? São 7 selos. Então nós vamos ver que os primeiros 4 selos, os animais falam.
E os últimos 3 selos, nenhum animal fala. Ou seja, temos um conjunto de 7. Qual? 4 mais 3. E as igrejas são outro conjunto de 3 mais 4. E tem nas parábolas que eu falei, que também são conjuntos de 7, 4 mais 3. Que Jesus falou o quê? 4 parábolas para a multidão. 4 mais 3. Eu quero mostrar ainda mais um conjunto, eu estou mostrando aqui, isso aqui é algo muito poderoso, tá? Vocês não vão... É ser raro vocês ouvirem isso aqui que eu estou falando. É muito raro, acho que vocês não vão encontrar. Eu quero mostrar mais um conjunto de 7 para que você possa aprender. Eu quero dar mais um pouquinho ainda desse ensinamento aqui, para que vocês possam aprender. Tá? Abrem Apocalipse capítulo 8. Olha o versículo 2. Apocalipse 8. Olha o versículo 2. E vi 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Olha o versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. E foi queimada a terça parte da terra, e a terça parte das árvores, e toda a árvore verde. Primeira trombeta irá queimar a parte verde. A primeira trombeta vai queimar a parte verde. Ao versículo 8 e 9. O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardente em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios, dos naus, dos navios. Então a segunda trombeta, aqui é a segunda trombeta, tá? Essa aqui é a segunda trombeta. A terceira está onde? 8, verso 10 e 11. Ó. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu o céu, uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. A quarta trombeta está onde? No versículo 12 e 13, que são os 3 ais. Ai, ai, ai. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhou. E a terça parte do dia não brilhante, e semelhantemente a da noite. E olhei e vi uma águia que, voando pelo meio céu, dizia com grande voz, a águia fala, olha, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombetas, dos 3 anjos que ainda vão tocar. Ó, 3 anjos vão tocar. 3 anjos vão tocar. Vocês percebem? Esses últimos 3 ais aqui são as 3 últimas trombetas, que irá tocar depois das 4 primeiras trombetas. A pergunta que te faço, que conjunto de 7 é nessas 7 trombetas? 4 mais 3 ou 3 mais 4? 4 mais 3. Eu preciso explicar bem devagar e repetir várias vezes para que você possa entender. Se você disse que o conjunto é 4 mais 3, que eu acabei de falar aqui, você está certo? Vocês conseguiram enxergar? Por quê? Porque cada uma das 4 trombetas não tem o ai. Já nas 3 últimas, elas vêm acompanhado com o ai, com 3 ais, na verdade. 3 ais.
Por que que isso ocorre? Porque as 4 primeiras trombetas não vão atingir o homem diretamente. Ou seja, vai ferir as coisas criadas. A plantação, que é o verde, depois o mar, a terceira vai atingir o rio, e por último o sol, a lua e as estrelas. Mas as 3 últimas trombetas não vai pegar nas coisas criadas, vai atingir diretamente o homem.